Saudações, estudantes! Bem-vindo à aula 37 de Física do projeto preparado à Fundação Matias Michelini. A partir desta aula, vamos iniciar o último tópico do nosso curso, a eletricidade. Vamos nessa? Há muito tempo atrás, lá pelo século V a.C., alguns filósofos gregos propuseram a seguinte questão: será que é possível quebrar uma rocha até um pedaço tão pequeno quanto for possível? Para esses pensadores, a resposta era que tal pedaço seria tão pequeno que era impossível de parti-lo. E daí surgiu o termo átomo, que significa incapaz de partir. Por muito tempo, essa ideia dos átomos foi questionada ou até rejeitada. Mas foi somente no início do século XX, há pouco tempo, que a existência dos átomos foi finalmente comprovada. Hoje sabemos que os átomos são extremamente pequenos. Mas o quão pequenos eles são? Para mentalizar a quantidade, imagine que um átomo seja do tamanho de uma maçã e que uma maçã seja do tamanho do planeta Terra. Agora imagine que a Terra seja uma esfera oca e que possamos encher o seu interior com maçãs. O número de maçãs necessárias para encher o planeta Terra é o mesmo número de átomos necessários para encher uma maçã. Em resumo, os átomos são muito pequenos e muito numerosos. Mas como é que são os átomos? E do que eles são feitos? Os átomos são constituídos por três partículas elementais: elétrons, prótons e nêutrons. Os átomos são muito parecidos com o nosso sistema solar, em que os prótons e os nêutrons são como o Sol e os elétrons como os planetas. Os prótons e os nêutrons estão grudados no núcleo atômico, através de uma força chamada força nuclear forte. Já os elétrons orbitam o núcleo, assim como os planetas orbitam o Sol, em um movimento que nunca se acaba. Os átomos estão presentes em todos os tipos de substâncias conhecidas pelo ser humano. Mas agora vamos falar sobre uma propriedade que as partículas atômicas têm. As partículas atômicas possuem o que chamamos de carga elétrica. Os elétrons possuem carga negativa, enquanto os prótons possuem carga positiva. Já os nêutrons, como o seu nome está sugerindo, não possuem carga, são nêutrons. Um princípio básico da natureza, acerca das cargas elétricas, é que as de sinal oposto se atraem, enquanto as cargas de sinais iguais se repelem. Esse princípio tanto vale para cargas elétricas como para o magnetismo, que vamos ver futuramente. Mas, se todas as substâncias possuem átomos, e se todos os átomos possuem prótons, elétrons e nêutrons, o que diferencia uma substância da outra? Bem, cada substância possui átomos com um número de partículas diferentes uns dos outros. Por exemplo, o hidrogênio é a substância mais simples que existe. Na sua forma mais simplificada, o átomo possui apenas um elétron na órbita e um próton no núcleo, e nenhum nêutron. Já o átomo de urânio, outra substância presente na tabela periódica, possui 92 elétrons, 92 prótons e aproximadamente 140 nêutrons. Outra coisa que diferencia uma substância da outra é a sua capacidade de conduzir eletricidade. Os elementos condutores possuem átomos cujos elétrons são fracamente ligados ao núcleo. Isso permite que os elétrons pulem de um átomo para o outro, produzindo o que chamamos de corrente elétrica. Os metais como cobre, estanho, ouro, água do mar e outras substâncias são exemplos de substâncias condutoras de eletricidade. Já os chamados elementos isolantes não conduzem eletricidade tão facilmente porque os elétrons estão muito fortemente ligados ao núcleo. Sendo assim, eles não podem saltar, pelo menos de forma fácil, de um átomo para o outro. A madeira, a borracha, o vidro, o plástico são exemplos de materiais isolantes. Agora você entende por que cabos elétricos são feitos de cobre, enquanto luvas de eletricistas são feitas de borracha. Um corpo pode estar eletrizado se nele houver um excesso de cargas elétricas. Por exemplo, um corpo está positivamente carregado se houver um excesso de cargas positivas. O mesmo vale caso esteja negativamente carregado. Neste caso, haverá um excesso de cargas negativas. Também dizemos que um corpo está neutro quando ele possui o mesmo número de cargas positivas e negativas.
Mas além disso, é possível transferir cargas de um corpo para o outro. Esse é o processo conhecido como eletrização e pode acontecer de 3 formas. A primeira delas é por atrito, e como o nome já diz, basta atritar um corpo com o outro para haver a transferência. A depender da substância, quando atritada, ela pode adquirir com mais facilidade cargas positivas ou cargas negativas. A outra forma de eletrização é por contato. Também, como o nome está sugerindo, nesse processo a troca de cargas ocorre quando há contato físico entre os corpos. E nesse processo também acontece uma distribuição de carga entre os corpos envolvidos. Mas para que haja eletrização por contato, um dos corpos precisa estar positivamente ou negativamente carregado e o outro precisa estar neutro. Após o contato, o corpo que antes era neutro vai ter carga do mesmo sinal do corpo eletrizado. A terceira forma de eletrização é por indução. E para entender bem, observe o esquema a seguir. Para o nosso exemplo, vamos usar 2 esferas. Uma vamos chamar de indutora, e no nosso exemplo, ela está carregada com cargas positivas. A outra, a esfera induzida, está neutra. O primeiro passo da eletrização por indução é aproximar a esfera indutora da induzida. Ao fazer essa aproximação, a esfera indutora provoca uma separação de cargas na esfera induzida. Note que, por a indutora estar positiva, as cargas positivas da induzida tenderão a se repelir ou a ir embora, enquanto as cargas negativas da induzida tenderão a se atrair, fazendo assim a separação. Uma vez que as cargas estão separadas, o próximo passo é aterrar a esfera induzida. Por que fazer isso? Ao aterrar ou conectar a terra, você faz com que o excesso de cargas, aquelas que já querem ir embora, vão para a terra. E, por fim, no último passo, a esfera induzida fica com carga oposta à esfera indutora. Como no nosso exemplo, a esfera indutora estava carregada com cargas positivas, no final do processo, a esfera induzida ficará com cargas negativas. Se fosse o oposto, também funcionaria. Se a esfera indutora estivesse carregada com cargas negativas, no final do processo, a esfera induzida ficaria com cargas positivas. E é dessa forma que acontece a eletrização por indução. E ficamos por aqui hoje. Bons estudos e até a próxima aula.